Existem algumas histórias que merecem ser contadas todos os dias, e quanto mais pessoas souberem e conhecerem tais histórias, melhor. A vida e a trajetória de Rosa Parks, ela é uma dessas histórias e que você acompanha aqui no vídeo de hoje. E eu não poderia deixar de convidar você que ainda não é inscrito, que está aqui pela primeira vez, que inscreva-se no nosso canal, pois assim você recebe sempre em primeira mão os nossos mais novos vídeos. E já deixe o seu like, já clique no joinha, pois assim você contribui para que o nosso conteúdo alcance mais pessoas e também com esse pequeno gesto você ajuda o nosso canal a crescer. Era o primeiro dia do mês de dezembro de 1955, quando a costureira Rosa Parks, que está aparecendo aí na sua tela nesse exato momento, depois de um longo dia de trabalho, pegou um ônibus na cidade de Montgomery, nos Estados Unidos, a capital do Alabama, para retornar para a sua casa. Nesse momento da história da Rosa Parks, é importante destacar que alguns estados norte-americanos, herança de um passado escravocrata que perdurou até 1863 na história dos Estados Unidos, adotaram para o seu sistema legislativo leis segregacionistas, leis que ficaram conhecidas como as leis Jim Crow, que baseavam-se no princípio separados mais iguais. E tais leis segregacionistas segregavam, separavam, estabeleciam lugares para negros e estabeleciam lugares para brancos, além de excluírem a população negra de uma série de direitos, como, por exemplo, o direito ao voto. Então pode-se dizer que essas leis, que ficaram conhecidas como as leis Jim Crow, institucionalizaram o racismo nos estados em que elas foram aplicadas e criadas. Exatamente por esse motivo é que a Rosa Parks, ao entrar no transporte coletivo, ela passou direto pelos primeiros assentos, porque esses primeiros assentos, eles eram reservados, eles eram destinados aos usuários brancos, sendo reservado aos negros uma seção mais ao fundo e ao centro do ônibus. Contudo, quanto mais usuários brancos entrassem dentro desses ônibus, quanto mais pessoas brancas entrassem nos transportes coletivos, maior a quantidade de assentos destinadas a essas pessoas. Assim, quando a Rosa Parks ouviu do motorista do ônibus que ela deveria ceder o seu assento, que ela deveria sair do seu lugar e sentar-se mais ao fundo, a fim de que as pessoas que tinham acabado de entrar pudessem se sentar naquele assento, ela, numa atitude de muita coragem e de enfrentamento, não só aquele caso específico, mas envolvendo todo aquele histórico de preconceito e discriminação racial no estado do Alabama, ela simplesmente recusou-se a ceder o seu assento. Outras pessoas que estavam no ônibus foram para o fundo. Rosa Parks não, continuou lá. Por ter desrespeitado as leis segregacionistas do estado do Alabama, Rosa Parks acabou sendo presa. Porém, a sua atitude, o seu gesto de resistência, o seu protesto silencioso acabou repercutindo não só no estado do Alabama, mas por todo o território norte-americano. E tendo ao seu lado a Assembleia Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor... Pessoal, apenas uma correção. Eu falei Assembleia Nacional, o correto é Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Peço desculpas pelo equívoco. Vamos continuar no vídeo. Que na época, inclusive, contava com a participação de um jovem pastor de apenas 26 anos, que ainda não era muito conhecido, chamado Martin Luther King. A Rosa Parks foi solta e participou, juntamente com milhares de adeptos ao movimento, de um boicote contra a empresa responsável pelo transporte público, e o movimento, que durou aproximadamente um ano e acabou causando prejuízos enormes para a empresa responsável pelo transporte público na cidade de Montgomery, acabou chamando a atenção da Suprema Corte norte-americana, que em 1956 proibiu o segregacionismo nos transportes públicos em todo o território norte-americano. A Rosa Parks, que foi considerada por muitos a mãe dos direitos civis, veio a falecer no dia 24 de outubro de 2005. E ao negar ceder o seu assento ao
ao homem branco em 1955, a Rosa Parks daria início a um movimento antirracista que culminaria em 1964 com a assinatura da Lei dos Direitos Civis, que proibiu qualquer tipo de discriminação legal nos Estados Unidos, ou seja, que proibiu qualquer tipo de discriminação racial nas leis dos estados norte-americanos. Contudo, infelizmente, ainda estamos muito distantes de uma realidade onde haja igualdade racial. Em pleno século XXI, ainda nos deparamos com episódios, com momentos de preconceito e discriminação, como o assassinato de George Floyd em maio de 2020 nos Estados Unidos e recentemente no Brasil, de uma juíza que fundamentou a sua sentença com argumentos raciais. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixem aí nos comentários se já ouviram ou tinham ouvido falar da vida e da trajetória da Rosa Parks. Não se esqueçam de deixar o like caso tenham gostado do vídeo e também de compartilhar este vídeo, essa história, com mais pessoas. Imagino eu que seja uma história que deva ser compartilhada para o maior número de pessoas que você puder. E, inclusive, eu vou deixar aqui na tela 2 dos nossos vídeos para que você tenha a oportunidade de ter acesso a mais conteúdo do nosso canal. Nos vemos na próxima. Fui!